nós vamos falar sobre o porquê, durante os 9 anos em que eu estou à frente da Fora Empreendimentos, nós construímos 86 casas e 12 apartamentos. E como isso vai te ajudar a decidir de uma vez por todas se você compra um apartamento, se você compra uma casa ou se você constrói a sua casa do jeito que você achar conveniente. Como eu disse, nós já construímos 86 casas e 12 apartamentos. Esses 12 apartamentos foram dois prédios nesses 9 anos de Fora Empreendimentos, tá? E aí você pode estar se perguntando, como isso pode me ajudar a decidir se eu compro uma casa, se eu compro apartamento, se eu construo. Bom, é óbvio porque pode até ser que você acredite já saber, né, o que você quer para você. Eu tô careca de saber o que que eu prefiro. O problema às vezes seriam as condições, né? Se você pudesse, eu acredito que você construiu um palácio, né? Bom, é, mas existem algumas coisas, tá? Nesses 9 anos de experiência à frente da Fórum que eu pude perceber que talvez vá fazer com que você pense diferente hoje. Até porque, só para ilustrar, dessas casas em que eu construí, grande parte eu construí casas por encomenda, ou seja, eu construí a casa especificamente para uma determinada pessoa. A gente sentava, desenvolvia esse projeto juntos e eu construía a casa para essa pessoa. A maioria das vezes eu construía com recurso da Fórum, o lote no nome da Fórum, né? E aí lá no final a pessoa financiava. Até porque eu tinha um receio muito grande sobre uma linha de financiamento que se chama aquisição e construção. É uma linha sensacional em que te permite comprar o lote onde você achar conveniente e construir a sua casa do seu jeito. E por que que eu tinha esse receio? Exatamente porque era muito pouco divulgado. E aí, uma vez que era muito pouco divulgado, poucas pessoas faziam, e você não tinha muita referência do que funcionava. Ah, isso vai dar muito trabalho. Ah, eu dependo muito do gerente. Por que que o gerente não me deu essa opção dessa linha de aquisição e construção? Então, para evitar toda uma parte que eu achava que era muito estressante, muito burocrática, eu construía com o nosso recurso, e aí depois que a casa estava prontinha do jeito daquela pessoa, a pessoa fazia o financiamento e comprava como imóvel novo, como imóvel pronto, mas personalizado ao gosto dela. E aí uma das coisas que eu percebi nesse tempo todo, antes de começar, inclusive, a incentivar a aquisição e construção, porque tudo isso que eu venho fazendo, os vídeos que eu venho publicando, se você já me acompanha há um tempinho aí, está recente isso que eu venho fazendo, mas se você já me acompanha há um tempinho aí, você vai perceber que eu falo muito na questão da construção, né? E o porquê? Dessas 86 casas que eu construí, e das casas em que as pessoas me procuravam para que eu construísse uma casa personalizada para elas, grande parte estava comprando o segundo imóvel. Eu estou dizendo grande parte para eu não falar todos, tá? Porque pensando aqui rapidamente, fazendo um retrospecto, eu não lembro de ninguém que tenha me procurado querendo uma casa personalizada em que fosse o primeiro imóvel dele. Geralmente é o segundo. E por que que eu atribuo isso? Porque quando você compra o seu primeiro imóvel, seja ele um apartamento, seja ele uma casa, você geralmente está saindo da casa dos seus pais e está se casando, está iniciando a sua vida com alguém ali, ou até procurando a sua independência, mas geralmente você está se casando. Quando você sai da casa dos pais em busca de independência, a sua primeira opção é aluguel. Você não pensa muito em comprar naquele momento. Pode ser, vai para a faculdade, muda de cidade por questão do emprego, então sua primeira opção é aluguel. Já as pessoas que já moraram em alguma casa antes, ou apartamento, essas pessoas, quando procuram um próximo imóvel, né, que elas escalam uma evolução, elas já estão mais maduras, elas sabem o que é ser dono ou dona de casa, gerenciar um lar realmente. Então eles já sentiram na pele o que que é válido e o que que não é, que eles já vivenciaram, sabe? Então, o que que eles querem? O que que essas pessoas procuram? Exatamente uma coisa personalizada. E a pessoa que está procurando o primeiro imóvel pela primeira vez, muitas vezes ele nem sabe de outras opções de financiamento, só é imposta aquela ali, ó.
Meu primo comprou um apartamento, minha tia comprou um apartamento, meu pai comprou um apartamento e ninguém disse para eles que tinha outras opções. Então é por esse caminho que eu vou também, porque é o caminho mais fácil. Alguém que eu conheço já trilhou isso, já fez isso. Então, se eu precisar pedir ajuda para alguém, que alguém compartilhe a sua experiência, essa pessoa que está do meu lado aqui já fez, portanto eu vou por ela. Só que isso não necessariamente quer dizer que é a melhor opção para você. Mas antes de falar sobre o que é a melhor opção no sentido condição, vamos definir primeiro o que é interessante para você no sentido casa, apartamento ou construir. Já por óbvio, você não vai, não existe a opção de você construir o seu apartamento, né? O máximo que você faz é dar uma reformada no que você comprou. E aí já é mais dinheiro saindo do bolso, porque a construtora, a incorporadora, te vende o apartamento pronto. E se você compra uma coisa pronta e vai quebrar, vai reformar, ou vai deixar um pouco mais personalizado, até porque se é limitado, por isso que é um pouco mais personalizado, você não pode tirar certas paredes, por exemplo, você não pode mexer na fachada do seu apartamento. Então, é, você acaba gastando mais do que talvez comprando uma casa, que a casa ainda te dá aquela opção de mudar uma coisa ou outra ali sem que tenha que pedir benção para um síndico, para um vizinho. Às vezes até para o vizinho precisa, dependendo do que você vai fazer, mas geralmente não, é mais individual. Mas quando eu falo comprar um apartamento, qual é a primeira coisa que vem na cabeça, assim? Eu particularmente acho que é segurança, né? Um, um caminho meio que comum para várias pessoas seria segurança, né? Por quê? Por que segurança? Bom, a probabilidade de você ser furtado, de você ser roubado, é muito menor do que numa casa, na teoria. Faz sentido, né? Por quê? Você tem vizinho em cima, você tem vizinho do lado, você tem vizinho do outro, tem vizinho na frente, tem vizinho embaixo. Então, para te furtarem, ou você tem que ser muito azarado, ou é alguém que já te conhece ali, pode ser que aconteça, ou você é uma organização criminosa que só faz esse tipo de coisa, né? Não é um ladrãozinho pé de chinelo que vai pulando de muro em muro ali e leva o que achar conveniente. Então, segurança é um ponto a favor para apartamento. Mas será que todo mundo que mora em apartamento está seguro? Não sei bem não, viu? Exemplo disso é a minha irmã Paula. Logo que ela se casou, ela comprou um apartamento aqui na região. Apartamento muito bom, por sinal. Mudou para lá toda feliz, né? É, comprou os móveis dela, fez um enxoval todo personalizado ali para o apartamento. Era muito bom o apartamento realmente. Tinha 2 vagas de garagem, que já era raro. Você não encontra apartamento muito acessível com 2 vagas de garagem. Às vezes você não encontra nem com uma, né? Gerar com 2. E aí se mudou para lá, passou um tempo, a minha irmã, decidiu que iria para os Estados Unidos trabalhar um período lá, levantar uma grana e tal. E, e aí tudo que ela fez foi esvaziar a geladeira, né? Esvaziar os armários para não perder nada e tal. Trancou tudo, super seguro, mora em apartamento, tem vizinho embaixo, tem vizinho em cima, tem síndico, tem não sei o quê. Trancou o apartamento, avisou para a síndica e foi embora para os Estados Unidos. A intenção dela não era ficar nos Estados Unidos muito tempo, tanto que ela não ficou. Se não me engano, ela ficou uns 4 ou 5 meses lá e veio embora, que era o objetivo dela. Mas a gente estava tranquilo um dia e aí a síndica do prédio dela liga, acho que para a sogra dela, se não me engano, ou para a cunhada, liga para alguém e fala: olha, arrombaram o seu apartamento aqui e roubaram algumas coisas. Roubaram, não, né? Furtaram. Estou me policiando porque recentemente, você vê, por agora que eu descobri a diferença entre furto e roubo, né? Furto é quando te levam alguma coisa, mas não te assaltam, não te apontam a arma e tal. E o assalto, o roubo, é geralmente quando alguém te toma ali um celular na rua, te aponta a arma, te rende, essas coisas. Essa é a diferença. Acho até que tem penalidades diferentes para um e para outro. Então, aí a minha irmã lá nos Estados Unidos, imagina, pô, furtaram meu apartamento e roubaram eletrodomésticos, né, televisão, ferro de passar roupa, aquelas panelas que fazem arroz que a minha irmã havia comprado, roupa, sapato, perfume do meu cunhado, perfume que ele havia comprado caro para danar lá, né? E roubaram. E sabe o que é o mais louco disso tudo? Vizinho em cima, vizinho do lado, vizinho na frente, ninguém viu. Tá? Principalmente o da frente, vocês vão entenderem agora.
E aí você pensa, pô, mas como assim? Os vizinhos não viram alguém entrando no apartamento, levando as coisas todas para fora e tal? Mas a resposta que os vizinhos deram foi muito convincente. Ah, eu achei que estava mudando, né? Apesar de ser apartamento, eu achei que estavam mudando, carregando mudança e tal. Porque a minha irmã, quando ela mudou, ela não quis alugar o apartamento. Uma porque ela não queria demorar muito tempo lá fora. E outra porque ela tem a impressão de que se aluga, a pessoa que vai mudar para lá não vai cuidar direitinho, vai estragar, e quando ela voltar para lá não vai estar como ela gostaria que tivesse, né? Então, o mais louco é que ninguém viu ou não prestou atenção, né? Aí você pode até pensar assim, mas é claro, a mãe foi embora lá para os Estados Unidos, aumenta muito a chance disso acontecer no apartamento dela, né? Eu acho que você possa estar pensando isso porque eu pensei isso também, sabe? Na ocasião que isso aconteceu. Quando me contaram, eu falei assim, alguém que sabia, né? Só que não. As pessoas que furtaram o apartamento não só furtaram da minha irmã, como furtaram também o apartamento da frente, do vizinho da frente, que mora lá, que só saiu para trabalhar, e que dorme lá, e que almoça em casa e tal. Então, enfim, não é para deixar desanimado não, mas certas coisas no ponto segurança também acontecem com quem mora em apartamento, né? E aí tem a questão também de espaço. Eu não acho que você compra um apartamento pensando em espaço, né? Pode até ser que você se limite a comprar determinado apartamento por questão financeira, né? Apartamento pequeno, vai caber no meu bolso também, mas aí eu me sinto uma sardinha, né? Estou espremidinho aqui, não consigo nem mudar os móveis de lugar se você gostaria de mudar, né? E localização? Essa eu já acho que é um ponto favorável a apartamentos. Porque os intuitos das grandes incorporadoras, das grandes construtoras e até das pequenas também, é aproveitar, construir um prédio numa região melhor localizada, que daí ela consegue aproveitar melhor a fração ideal do terreno. Ou seja, quanto mais unidades eu construir no mesmo lote, o custo daquele lote melhor localizado, portanto custa mais, ele se divide nas demais unidades que eu estou construindo ali e acaba ficando acessível. Então pode ser que a localização do apartamento seja um dos pontos favoráveis a comprar uma casa, a construir, né? Mas e casa? Quando você se vê, por exemplo, pesquisando entre apartamento e casa, passa em casa assim, o que é que você pensa, né? Você vai comprar uma casa pronta, você vai reformar, você vai construir, é o seu segundo imóvel, é o primeiro, né? Porque se for o seu segundo imóvel, muito provavelmente você já tem definido que você quer uma casa, principalmente agora, durante a pandemia. Assim, eu recebi uma informação agora do CEBIC. CEBIC é uma instituição, uma entidade a nível Brasil, e ela faz algumas mensurações a respeito da construção civil. E eu faço parte de uma associação de construtores aqui de Minas Gerais, e eles disponibilizaram essa informação lá, as COMIG. E essa informação é que a construção civil durante a pandemia teve um crescimento de 26%. O que eu recebo de ligações e o que eu sei que os meus colegas construtores também recebem de pessoas da região de Belo Horizonte, né, da capital, querendo casas aqui na região metropolitana de Igarapé, não é brincadeira. E pessoas que moram em apartamento. Porque com essa coisa do lockdown, né, geralmente a pessoa vai para o apartamento para quê? Para dormir, para fazer suas refeições e volta para o trabalho. Fim de semana vai passear, uma coisa assim, então fica muito pouco dentro. Com a coisa do lockdown, com o aumento do home office, a necessidade de mais espaço, ela começa a ficar mais evidente, sabe? Então a gente está percebendo uma vazão muito grande de pessoas que hoje moram em apartamentos e que não estão nem em busca da casa pronta. Às vezes compram a casa pronta, aqui mais no interior, né? Interior. Igarapé está a 40 minutos de Belo Horizonte, a gente se considera interior aqui. E o povo de Belo Horizonte também acha que nós somos interior, então tá tudo certo. Aí você talvez estava assistindo isso aqui de um outro estado, já vê Minas Gerais como interior também, então Igarapé seria o interior de Belo Horizonte, que é o interior de Minas Gerais. Deixa abaixo, a gente vive muito bem. E aí, essas pessoas estão buscando mais. E acontece que comprar pronto
como elas já tiveram a oportunidade de morar num outro imóvel, às vezes ela não encontra a casa que seria ideal. E aí começa a bater cabeça e fica triste, por falta de uma palavra melhor agora, porque gostariam de construir, mas às vezes não tem o recurso todo para a construção. No máximo tem ali o recurso do lote, para comprar um lote, e olha lá. Só que precisam se submeter a comprar um imóvel novo e quando tiver condição reformar, e faz um puxadinho, faz uma área gourmet, e faz mais um quarto, ou quebra o banheiro e faz um quarto grande, enfim, faz aquela mudança toda e acaba gastando mais, porque não sabem que existe o aquisição e construção, em que você pode contratar uma linha de financiamento para comprar o seu lote e para construir a obra exatamente como o projeto. Como o projeto que você projetou, inclusive. A Caixa não te entrega um projeto pronto. Olha, você só pode construir isso, não. Você constrói o que você achar conveniente. Tá? E aí tem uma outra coisa interessante. Pode até parecer mais estranho ainda. Né? Eu friso isso, né? Quando eu estou dizendo alguma coisa, isso que eu vou dizer pode parecer estranho. Até porque eu sou uma construtora. Eu estou à frente da Fórum, que é uma construtora. Então, o meu intuito é o quê? Vender imóvel, né? É o nosso carro-chefe aqui. Por que eu estou falando de aquisição e construção? Bom, eu acho que a gente precisa ser o mais transparente possível. Se você vai construir sua casa, seja comprando pronto ou não, você vai precisar de alguém para que faça essa casa. Eu não estou vendendo o meu serviço de construção para você, não. O intuito disso que eu estou fazendo aqui, na verdade, é te conscientizar que existem outras opções. Você não precisa assumir que a sua única condição é aquela ali que te ofereceram em pronto, sabe? Então, segura a onda, espera um pouquinho, analisa, olha se apartamento serve para você, olha se a localização é o seu ponto forte, olha se a segurança é o seu ponto forte, ou se você quiser mais privacidade, comprar uma casa pronta te atenderia? Porque às vezes você não tem condição de comprar, esperar a obra ficar pronta, e daí você precisa, por exemplo, mudar rápido, então tem que ser uma casa pronta, né? Não sei se talvez faria sentido você sair de um apartamento, ir para um aluguel, e do aluguel até que sua casa fique pronta. Isso vai depender de quais são suas prioridades, né? Mas aí tem uma outra coisa, tá? A casa pronta, ela pode custar até 30% mais cara do que se você construir sua casa, mesmo contratando uma construtora. Pelo menos, na verdade, até não, pelo menos 30%. Eu vou te dizer isso muito rapidamente. Por que isso é possível? São 3 os motivos. O primeiro motivo é que quando uma construtora, constrói um imóvel pronto, ela precisa contabilizar ali naquele imóvel, ela faz uma estimativa daqui quanto tempo ela vai vender aquele imóvel. Então eu imagino que construir essa casa, e aí essa casa que eu construí eu vou levar 6 meses para vendê-la. O meu capital fica parado ali por 6 meses. Então eu preciso incluir no valor da casa o custo do meu capital parado por 6 meses. Se você constrói a sua casa, você não precisa pagar esse custo. Tá? É o custo do capital da construtora que está investido ali. O segundo ponto é que a remuneração de uma obra, de uma incorporação, por exemplo, ela se subdivide em 3 partes. A própria incorporação, que geralmente são 15%, a administração da obra, que também gira em torno de 15%, e a construção, que também gira em torno de 15%. Isso eu estou falando de lucros, tá? Então, a gente, num cenário ideal, para uma construtora, ela tem em média 45% de lucro bruto numa casa, no cenário ideal. Nós não estamos vivendo um cenário ideal hoje, mas esse é o que a gente busca, 45% de lucro, dependendo do que você vai construir. Tá? Se você está construindo sua própria casa, quem vai administrar sua obra é você. Ah, Fernando, mas eu não tenho tempo, pedreiro, não sei o quê. Tem técnicas, tem um passo a passo, tem uma metodologia muito simples que faz com que você monitore, que você administre a sua obra, desde que você planeje. E até para planejar, um método que te facilitará a vida. Tá? Então, você já economiza 15% da obra aí na administração. Não tem bicho de 7 cabeças. Essa coisa de, o pedreiro, meu Deus, que esquente cabeça, tudo que termina com eiro é enrolado, é pedreiro, marceneiro, serralheiro, enfim.
Isso geralmente não é culpa do profissional, esse enrolo. É uma falta de planejamento de quem contratou esse profissional. A gente pode falar isso em uma outra oportunidade. Isso por si só dá uma live de 1 hora, 2, 3, dá um curso isso aí. Então você consegue antecipar algumas coisas no planejamento da obra, quando você está elaborando um cronograma físico-financeiro, que te facilitam, inclusive, a vida na contratação desses profissionais que se adequariam. Então a mão de obra você não foge, você tem que pagar os 15%, mas a administração sim. E você também não vai incorporar, porque a casa é sua. Então você soma 15% da administração e 15% da incorporação, você já tem os 30% que eu disse aqui. Mas eu disse até, né? Pelo menos, na verdade, eu disse pelo menos 30%. O que seria a diferença dos demais? Bom, a diferença é, a construtora, quando ela vende um imóvel pronto, ela precisa pagar um imposto. Se você está construindo a sua casa, você não paga o imposto. Então você já economiza aí, dependendo da tributação dessa empresa, né? Se ela é simples, lucro presumido ou lucro real, que se ela compra e vende, ela precisa ser no mínimo lucro presumido ou lucro real, porque empresas do simples não podem incorporar. Elas podem construir, mas não podem vender. Isso é o que nosso governo estipulou. Então, você já economiza esses 30%, já economiza também o imposto, tá? E uma outra infinidade de coisas que a construtora precisa levar em consideração quando ela constrói o imóvel antes de vendê-lo, tá bom? Então, essas são as vantagens de você construir sua própria casa e o porquê que as pessoas têm preferido construir sua casa própria hoje. E qual a vantagem de comprar um apartamento? Bom, para mim a maior vantagem de comprar um apartamento, como eu já disse, seria segurança. Ou melhor, segurança não, desculpa, seria localização, tá? Porque você consegue comprar um apartamento mais próximo do seu trabalho. Às vezes, se você for construir uma casa mais próximo do seu trabalho, o terreno é mais caro, não é uma área residencial, daí você vai ficar isolado, você não tem uma vizinhança e tal. Então, localização, para quem procura localização, que primordial seria localização, apartamento é a melhor escolha. Agora, quem tem tempo para esperar a construção ficar pronta, tá? Pode se dar o luxo de construir a casa, vai comprar pelo menos 30%, vai custar pelo menos 30% mais barato, e você tem técnicas, você tem um método, você tem um passo a passo que permite gerenciar e diminuir ainda mais esse custo, sem ter esquente de cabeça algum, tá? Agora, se você não tem tempo para esperar a casa ficar pronta, está cheio de casa legal no mercado também. Só que você precisa saber como encontrar ou o que olhar nas casas para que você faça um bom negócio. E bom negócio não está necessariamente só ligado a preço, não, tá? Bom negócio está também em você adquirir um produto com qualidade. E a construção de uma casa, ela tem inúmeras variáveis que você precisa observar para saber se aquele imóvel tem uma solidez ou não. O fato de você financiar uma casa já te dá uma certa segurança, porque o banco onde você vai fazer o financiamento, ele manda um engenheiro, um arquiteto, um responsável técnico ali, um terceiro dele, que permite com que ele faça uma vistoria. Permite não, exige que ele faça uma vistoria no imóvel, e esse engenheiro ele vai olhar algumas coisas, dentre elas, se o preço do imóvel que você está dizendo que você está comprando é compatível com o mercado atual, e se o imóvel que você está comprando foi bem construído, se apresenta uma solidez. Claro que esse engenheiro ele não consegue analisar estruturas, principalmente se for uma casa nova, né? Ele não vai quebrar lá o piso para ver se o contrapiso, se o piso grosso, se a fundação da casa que você está olhando foi bem feita. Mas em contrapartida, e isso com ou sem financiamento, a pessoa que está te vendendo a casa pronta ou que está construindo a sua casa, ela precisa te dar garantias. E algumas dessas garantias, de alguns dos aspectos do imóvel, ela pode chegar até a 5 anos, como por exemplo a garantia estrutural. Então, se a sua casa apresentar algum vício construtivo, uma trinca, que é diferente de fissura, mas apresentar uma trinca, se o piso sofrer
uma dilatação, por exemplo, não esperada. Se houver infiltrações e essas infiltrações forem causadas por uma falta de planejamento ou uma execução mal feita da obra, até 5 anos você tem de garantia para isso. A construtora precisa vir e reparar quantas vezes forem necessárias, desde que você também não tenha feito acréscimos que comprometam a estrutura atual do imóvel. Tá? Então, para fazer jus a essa garantia, seja para quem está construindo a sua casa, seja para quem vendeu a casa pronta para você, ou apartamento também, se você não fizer alterações que modifiquem a estrutura inicial do imóvel, alguns aspectos da casa você tem até 5 anos de garantia. E aí, a construtora vem, a incorporadora vem e repara a sua casa, você mantendo as manutenções tudo certinho e tal, e continua apresentando o problema. E se chegar a ponto de colapsar a sua casa, colapsar o prédio onde você mora, que isso é muito raro, muito, muito, muito raro de acontecer, mas vamos partir do pressuposto que aconteça, a construtora precisa te dar um imóvel novo. Tá? Isso é claro como água. Então, comprar um imóvel hoje, pronto, ou construir um imóvel, desde que você faça com uma construtora que tenha o seu registro no CREA, né? Como é que você faz isso? Bom, pelo CNPJ você entra no site do CREA aí da sua região, Minas, São Paulo, Rio, Paraná, seja lá onde for, tem CREA. Com o CNPJ da construtora, você consegue verificar se aquela construtora está regular, se está tudo certo. E tem mais um ponto. No financiamento, a construtora, a incorporadora que está te vendendo ou que está construindo o seu imóvel ali, dependendo da forma como você optar em fazer a transação, ela não pode ter pendência nenhuma. Inclusive, ela tem que manter a cartela dela de clientes, o pós-venda dela muito certinho. Porque se um determinado cliente reclamar com razão no banco sobre algum defeito de fabricação, de execução do imóvel, o banco ele notifica a construtora tem um prazo para resolver. Se a construtora não resolve, ela meio que entra num cadastro ali, uma lista negra, por assim dizer. Na Caixa se chama CONRES, CONRES de olho na qualidade, inclusive, que é o nome do programa. Então, se a Fórum, por exemplo, vendeu um imóvel pronto ou construiu uma casa para alguém e alguns dos imóveis deu um problema e a gente não foi para resolver esse problema, a gente não atendeu a demanda ali, né, corrigiu o problema e resolveu, se essa pessoa abre uma reclamação ou avisa para o banco que isso aconteceu, o banco notifica a gente tem um tempo para resolver, e se nós não resolvermos nesse tempo, aí a gente entra nessa lista negra. Nós não podemos mais vender imóveis financiados enquanto a gente não resolver o seu problema. Interessante, né? É tão interessante que eu acho que isso deveria ser uma das primeiras coisas que um construtor, uma construtora, um vendedor de imóveis deveria te dizer quando você está procurando uma casa. E por que não dizem? Eu quero acreditar que não te dizem porque, inclusive, a própria pessoa que construiu sua casa, o construtor, quem quer que seja, ele também não sabe disso. Existe uma desinformação gigantesca, que é um dos pontos que me motivou a fazer isso que eu estou fazendo agora, essa conscientização, ensinar o que eu sei para que você compre ou construa e seja muito feliz na sua casa. Até porque uma casa, um apartamento, é uma das coisas mais caras que você vai comprar, que você vai construir, que você vai adquirir na sua vida. Então você imagina você comprar e adquirir uma coisa em que você não está satisfeito? E muitas vezes você é induzido, como eu já falei aqui a princípio, a comprar, a adquirir alguma coisa, como se aquela fosse sua única opção, até porque talvez não te apresentaram outras opções de financiamento. Só a Caixa tem mais de 5 milhões de contratos ativos de habitação. Só a Caixa. Mais de 5 milhões, eu não lembro o número exato, mas eu ouvi o presidente da Caixa falando isso na semana passada, a quantidade de contratos ativos. Numa live que ele fez, o Pedro Guimarães, que é o presidente da Caixa, fez com alguém, e, se não me engano com o Bolsonaro, não tenho certeza, mas eu lembro dele dizendo que a Caixa tem mais de 5 milhões de contratos ativos. E que desses 5 milhões de contratos ativos,
quantos você acham que foram meio que uma imposição? Quantos você acham que tiveram a opção de escolher entre uma linha de financiamento ou outra? Hoje eu trabalho com alguns correspondentes bancários aqui da Caixa, trabalho com alguns e vou citar duas pessoas aqui, duas empresas aqui que eu acho fantásticas. Uma é a Porta da Esperança aqui em Igarapé, a Juliana, a Eulália, e a outra é a Solução, que a Veridiana está à frente lá, atua mais em Betim, mas acho que atua em Igarapé também. Esses são os correspondentes que eu sei que te entregam opções. Tá? É claro que as opções elas dependem sim das suas condições, das condições de renda familiar, de outros aspectos também. Mas sempre há opções. O que você preferiria? Comprar uma lata de sardinha para você morar, porque você não compra para pagar daqui um mês, daqui 2, daqui um ano, você compra para pagar daqui 30 anos. Ou esperar 6 meses e se preparar para comprar alguma coisa que seja mais a sua cara. E tem muita gente hoje que tenta ir para o lado mais fácil, mas será que o lado mais fácil, né, que é comprar o que está ali à sua mão, que te oferecer, você não vai ter trabalho? As grandes incorporadoras fazem isso. Você chega lá, hoje eu queria olhar um apartamento aí e tal. Você entra para lá, te carregam no colo e tal. E ao contrário de te falar sobre as suas condições de financiamento, eles descobrem ali rapidamente que são muito bem treinados. E olha, eu não estou falando mal, não tem nada de errado com isso, são estratégia deles. Eu particularmente acho que é melhor dizer o que eu sei sobre o setor imobiliário e daí você toma a sua decisão. Se essa decisão for com a gente, ótimo. Se for com outra pessoa, não tem problema algum. Tá? E até porque, se você que está assistindo isso hoje, no futuro, a gente faça alguma coisa juntos, seja uma consultoria, seja a construção da sua casa dos sonhos, seja qualquer outra coisa nesse sentido, você já sabendo de antemão o que você consegue, o que você pode, o que você não pode, vai facilitar demais a nossa transação. E se você fechar com uma outra pessoa, não tem problema nenhum mesmo. O meu interesse aqui é genuinamente fazer com que você faça o melhor negócio da sua vida com um produto mais caro que você vai adquirir na sua vida, provavelmente. Tá? Então, o que eu puder municiar você de informações que possam fazer o maior sentido na sua tomada de decisão, é isso que eu vou fazer no decorrer aí desses vídeos que eu estou postando, no decorrer dessas lives que nós vamos fazer. E, portanto, quando você chega nessas grandes corporadoras, a pessoa que está te atendendo, ele é um vendedor. Ele não sabe do imóvel propriamente a fundo, ele sabe das características ali que passaram, ele foi treinado para isso. E ao contrário de falar das suas opções de financiamento, ele foca em te falar das qualidades, de como será a sua vida quando você adquirir aquele imóvel e acaba te convencendo. E às vezes você conseguiria uma modalidade, uma linha de financiamento, mesmo para comprar aquele exato imóvel ali, dadas as suas condições, dadas as suas particularidades, muito melhor do que foi apresentada, colocou na mesa. Eu já vi situações em que as pessoas poderiam ter uma prestação 30, 40, 50% mais em conta. Tudo que precisavam fazer é ter contratado a linha de financiamento adequada, e elas tinham condições para isso. Tá? E um outro detalhe importante é que se você optar por construir a sua casa, construção não é só empilhar tijolos. Empilhar tijolos, assentar o tijolo, é só uma das etapas da sua obra. Tratar com o pedreiro é só uma das etapas da sua obra. Então você consegue sim construir e economizar muito, mas você tem alguns outros passos que você precisará, tem outros caminhos que você precisará percorrer, que a pessoa que está comprando pronta não percorrerá. Então, sabendo quais são suas condições, sabendo quais são suas possibilidades, você toma a melhor decisão para si e não fica dependendo diretamente de um terceiro que te impôs e ali no calor da emoção e te colocou, te fez vislumbrar, né, como seria legal, principalmente se você está comprando o primeiro imóvel, porque quem está comprando o segundo já está meio que calejado com isso, já consegue entender, já sabe exatamente o que quer, já sabe o que não deu certo onde mora agora e, portanto, já planeja que não quer ou o que quer a mais na próxima casa. E aí, você vislumbra ali o sonho de viver naquela casa com sua família,
com seu marido, com a sua esposa, com seus filhos, com seus pais, seja lá com quem quer que seja, e você talvez não presta tanta atenção em detalhes que fariam muita diferença nesse processo todo. Detalhes que poderiam fazer com que seu financiamento custasse menos. Então, esse é o objetivo do que eu estou dizendo aqui. E eu acho que deu para você já ter uma ideia geral, né, dos pontos a se observar até para decidir se compra o apartamento, se compra a casa, se constrói. Eu não recomendo reforma, a não ser que você já tenha uma casa muito bacana, que é a sua casa dos sonhos, e aí de repente você enjoou da pintura da casa. Ou que você quer ampliar, quer fazer um espaço gourmet, uma coisa assim. Tá? Agora, você comprar alguma coisa agora, já pensando na reforma, não faça não. Analise melhor suas possibilidades, que tem muita coisa bacana. E é só continuar seguindo, só continuar nos acompanhando aqui, que eu vou trazer muito mais coisas legais e que vão fazer mais sentido nessa sua trajetória de conseguir a sua casa dos sonhos, nos seus termos, nas suas condições, tá? Sem passar raiva. Vou ficar por aqui hoje. Espero que tenham gostado aí ou que tenha sido válido, tenha sido útil. Se ficou qualquer dúvida, comenta, manda um direct, manda qualquer sinal de fumaça. Entra para o grupo do Telegram Eu Construindo. É um canal que eu criei agora recentemente. Aqui na nossa página tem o link para você participar. Se você não encontrar o link, manda uma mensagem direta ou qualquer outra coisa nesse sentido que eu vou mandar para você. Nesse canal eu vou falar coisas mais específicas da construção. Seja você construtor que quer saber mais sobre a linha de aquisição e construção, porque você visa entregar algo mais personalizado para o seu cliente, com maior qualidade, com algo que realmente vai fazer com que seu cliente fique satisfeito enquanto ele morar naquele imóvel, ou você que quer construir, que quer arregaçar as mangas da camisa, quer partir para cima e construir a sua casa dos sonhos, mesmo que nesse momento você ache que não tenha condição para isso. Entra lá que lá são temas mais focados, tá? O canal é novo, as pessoas começaram a entrar agora, tem pouquíssimos participantes, já já a gente vai estar bombando isso aí e construindo casa junto. Tchau, tchau.